Olá, meus queridos irmãos, Pastor Moabel, e hoje quero falar sobre o tema de onde vieram os demônios. Vou ler na palavra do Senhor, Mateus, capítulo 9, a partir do versículo 28, que diz: Tendo ele chegado ao outro lado, a terra dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados. Vindo dos sepulcros, tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. Eis que gritavam, dizendo: Que temos nós contigo, Filho de Deus? Viestes nos atormentar antes do tempo? Ora, alguma distância deles andava pastando uma grande manada de porcos. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: Se nos expulsas, manda-nos entrar naquela manada de porcos. Jesus disse: Ide. Então saíram e entraram nos porcos. Eis que toda a manada se precipitou pelo despenhadeiro no mar, perecendo nas águas. Os pastores fugiram e, chegando à cidade, divulgaram todas estas coisas e o que acontecera aos endemoniados. Eis que toda a cidade saiu ao encontro de Jesus e, vendo-o, rogaram-lhe que se retirasse dos seus termos. Palavra do Senhor. Por que me interesso por este tema? Porque em Rio do Sul, onde nasci, nós tínhamos bem quase ao lado da nossa casa, quase em frente assim, um centro espírita. E esse centro espírita, lá tinha uma senhora chamada Leonor e um senhor Schneider, que comandavam o centro espírita. E esta senhora que conduzia o centro espírita tinha uma empregada que, até onde me lembro, chamava-se Nair. O fato que eu vou citar não tem nada contra o centro espírita, nem contra a Nair, que era a empregada, nem contra ninguém. Eu quero contar o que vi e ouvi. Acontecia que esta jovem era possuída por um espírito do mal e eles tentavam exorcizar e tirar o demônio dela. Mas não conseguiam. E então mandavam ela para a Assembleia de Deus, aonde eu me criei. Ora, eu era muito menino, criança, eu estou falando 5, 6 anos de idade. E eu via que Nair queria se jogar lá de cima. E fazia tanta força para se jogar que as pessoas seguravam ela com toda a força. Com toda a força. E ela fez tanto disso que um dia eu disse para mim mesmo: se ela quer se jogar, entenda, eu era menino, por que eles não deixam? Eu não entendi o que estava acontecendo. Eu não sabia o que era o demônio. E um dia eu estava sentado, ela veio como que voando, deu uma tesoura assim, veio voando e derrubou um obreiro e montou em cima dele, no púlpito. E para expulsar o demônio não era brincadeira. Um dia ela saiu correndo e um jovem da igreja chamado Teófilo, que depois foi membro da igreja em São Cristóvão, no Rio de Janeiro, um moço exemplar,
Para ir atrás dela, teve que pegar uma bicicleta. Ela correndo de pé e ele de bicicleta. E quando chegou na ponte, ali bem no centro da cidade, ele alcançou ela. E era aquela luta terrível para que Nair fosse libertada. Quando ela se libertava, ela voltava para sua antiga patroa, ficava uns tempos depois, ficava endemoniada de novo e se repetia toda esta cena. Então, com o passar do tempo, eu comecei a entender o que estava acontecendo e comecei também a estudar sobre isso. Porque a palavra do Senhor não mostra nenhum anjo caído ou anjo não caído entrar dentro de uma pessoa. De onde vêm esses demônios? Que eles não têm corpos. Não têm corpos. Não podem falar. Não podem fazer nada se eles não entrarem dentro de um corpo. Mas, uma certa vez conversando com um primo meu, ele disse que viu um irmão meu, se me lembro bem, ser possuído por um espírito feminino, um demônio feminino. Não sei se era meu irmão ou outra pessoa qualquer. E começou com todos os trejeitos femininos. Você sabe, a mulher tem um modo de girar as mãos, de mexer com os olhos, totalmente diferente do homem. Uma coisa elegante, uma coisa linda, que Deus deu à mulher. Deus deu à mulher. Ela não precisa se esforçar para andar aquele caminhar elegante. Não! Ela já nasce com aquilo. Aquele modo de falar, de olhar. É uma coisa divina que Deus deu à mulher. O homem que quer se passar por mulher, ele tem que ensaiar tudo isso. E não dá certo. Porque ele move as mãos na época errada. Não sai bonito. Muito bem. E quando um espírito feminino tomava um homem qualquer, ele ficava assim. O caminhar dele era aquele caminhar feminino, o mover das mãos, o modo de falar. Então eu tenho que estudar sobre isso, eu tenho que saber sobre isso. E o que é que entendi na palavra do Senhor? Entendam, não foi uma revelação que Deus me deu. Está escrito aqui. Aqui está a palavra revelada. Se você não entende, é porque você não lê. Tem muito preguiçoso que quer pregar, mas não quer ler, né? Aí fica repetindo, né? 572 vezes a mesma mensagem, né? E o povo fica enfadado. A palavra é essa, enfadado de ouvir a repetição. Nós encontramos na Bíblia 21 vezes a palavra atormentar. 21 vezes. E o primeiro caso que nós encontramos foi Saul. Saul ficava tão perturbado que eles buscavam um arpista para tocar para ele. A posição de arpista é uma posição muito simples. Mas o grande homem começa com coisas pequenas. Davi era o arpista que tocava. Não sabia ele que ele seria o rei daquele povo que moraria naquele palácio. Ele não sabia. Começou a trabalhar tocando a harpa. Quando eu estava doente, fiquei 4 anos e meio na cama. Às vezes me levantava um pouquinho, me deitava de novo. E a minha esposa, de noite, tocava violão horas e horas e horas na beira da minha cama. Porque a música, os hinos, têm poder curador. Claro que tem. Tanto que o Satanás, o demônio, não pode ouvir o hino. Não, ele fica irritado. E eu recobrei,
E aqui estou. Graças a Deus e a minha esposa, né? Que lutou tanto pela minha saúde. Então, continuando ainda com o assunto. Davi tocava para Saul, que era atormentado por um espírito mau. Porque existe opressão, é quando o demônio está falando com a pessoa, falando, você tem que matar, ou você tem que roubar, ou você tem que adulterar, você tem que beber, você tem que bater na sua esposa. E tem gente que cede e bate na esposa, né? Até que a esposa tem um irmão e um pai e vai e cobra dele, né? Porque isso acontece muito, né? Eu tô rindo porque eu já vi muita coisa nessa vida, né? Então, se Deus não criou nos céus nenhum ser feminino, porque tem 2 gêneros, masculino e feminino. Quando alguém diz que Deus não tem sexo, você está criando um terceiro sexo. Não faça isto. Masculino e feminino. Existe muita gente que estão falsificando fotografias de anjo nas igrejas. Um borrão branco. Como eu venho falando, venho denunciando. E ainda diz o falso pastor que depois que começou a aparecer aquele borrão branco lá, nas fotos, começou a aparecer muita cura. Isso é um comercial para trazer pessoas para a igreja. Eu digo para o borrão, próxima vez que você fizer, não ponha sapato preto, não combina. É sapato branco. Todas as vezes que anjos apareceram, nunca houve dúvida. Disseram um varão, 2 varões, varão, homem. Deus é masculino. E na eternidade ele não criou nenhum ser feminino. Não existe um ser feminino que ele tenha criado nos altos céus. Não. Mas nós encontramos Gênesis 1:1 que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio, irmão, preste atenção, no começo, no início. Se você não sabe o que é princípio, o princípio significa início. No começo. Deus criou os céus e a terra. 2 coisas. Nenhum mar existia. Depois, Gênesis 1:2, a terra tornou-se desolada e vazia. Aí nem tinha mais homem, porque Deus criou o mundo com homens. E mulheres também, né? Deus faria um mundo sem mulher? De jeito nenhum. Aí o que acontece? Eles dizem que Deus começou a fazer este mundo de um monte de lama, de um dilúvio negativo. Nunca o carro vem do ferro velho para a mão do usuário, do dono, da pessoa que vai usar o carro, e de lá vai para a revendedora, e de lá vai para a fábrica. É o oposto. Começa-se com um carro brilhante, montado na montadora, vai para a revendedora, entenda isto, da revendedora vai para a mão da pessoa que vai usá-lo por 10, 20, 30 anos, depois vai para o ferro velho. Assim fez Deus. Deus não começou de um monte de lama, de um desastre. Outra coisa, quando você lê Gênesis 1:2, você vai encontrar dali para frente escuridão. Toda vez que a palavra escuridão aparece, é juízo de Deus. Águas, dilúvio, juízo de Deus.
Abismo, juízo de Deus. Pastor, você que fica lutando contra mim, desde quando o abismo é uma bênção? Hã? Preste atenção. Trevas são juízos divinos. Dilúvios, juízos divinos. Abismos, juízos divinos. Isso não é o Espírito Santo que está dizendo, é a Bíblia que está dizendo. Vocês dizem que é o Espírito Santo para enganar o povo, né? Mas aqui está escrito. Muito bem. Então, houve um povo chamado o povo pré-adâmico. Nações existiram antes de Gênesis 1 e 2. Em Gênesis 1 e 1, havia nações sobre a terra. E cada nação tem sua bandeira, suas cores, seus costumes, sua área geográfica e a sua língua. Havia nações. Leia. Procure ler Isaías. Claro que não dá tempo de eu colocar os versículos aqui, porque eu tenho que sair para trabalhar, né? Senão eu colocaria versículo por versículo aqui. Então, estes seres que apoiaram o diabo, o Satanás, Lucifer, na revolta contra Deus, os anjos perderam seu principado. Mas os seres humanos, tudo indica, isto não é uma doutrina, isto é um comentário. Preste atenção. Não estou estabelecendo doutrina. Porque doutrina tem a ver com o sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário. Nunca ninguém pode mudar isto. Comentário se pode fazer. Há uma suspeita que o único lugar de onde poderiam ter vindo espíritos femininos somente do mundo pré-adâmico, o mundo que existiu antes de Adão. Eu vou contar aqui uma coisa para vocês. Desde os meus 14 anos eu andava em rádio. Mas eu gostava de rádio. E aos 22 anos eu estava ao redor do mundo em ondas curtas. Nem sabia que isso era importante, né? Muito bem. Então, sabe o que acontece no rádio? O locutor que dá a notícia, ele lê, depois você liga para a rádio e diz assim, já aconteceu, né? Escute aí, a rádio de vocês aí divulgou uma nota assim, 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 assim. Sabe o que o locutor diz? Não estou sabendo de nada. Sabe por quê? Ele só leu. Não seja assim. Não seja assim se você quer ser um ensinador. Senão você sempre será atropelado e não terá como se escapar. Os demônios entram em todo lugar. Entraram no palácio lá de Saul. Atormentavam Saul. Entram nos gabinetes dos grandes poderosos deste mundo, nas salas de aula com os professores, nas igrejas com doutrina de demônios. E a Bíblia diz que eles têm doutrinas, ensinos, que entram dentro de uma pessoa e fica dizendo coisas que é o demônio que está mandando ele dizer. Tais igrejas, o Espírito Santo se afastou dela há muito tempo. É por isso que os pastores dizem, na minha igreja ele não prega. E ele está certo para a igreja dele mesmo.
Ele está certo. Você não pode reclamar para Jesus. Jesus, eu quero pregar. Eu quero pregar na tua casa. Mas aquela casa que o pastor se refere, quando ele diz assim, na minha igreja esse sujeito não prega, é porque a igreja é dele mesmo. E depois vai ser do filho dele. Depois vai ser do neto dele. Depois vai ser do bisneto dele. É assim, é uma coisa hereditária. E a chamada divina? Não ouço mais falar em chamada divina há mais de 40 anos. Quando eu era jovem, se dizia assim, fulano tem chamada divina. Era um respeito. Ele tem a chamada divina. A gente respeitava ele, porque ele tinha chamada divina. Hoje, o pastor da igreja faz quem ele quiser a ser pastor. Eu conheço a igreja no Rio de Janeiro que o pastor assumiu a igreja depois de uma contenda muito grande. Ele ganhou na justiça. E o filho dele está no mundo. E ele precisa que o filho volte para a igreja, se reconcilie para assumir a igreja. É no Rio de Janeiro, perto de Itaboraí. Você que é do Rio? É uma igreja entre Itaboraí e Niterói. Pastor esperando o filho voltar, que está no mundão. É. E ele vai assumir, só se ele não quiser mesmo. Muito bem. Os demônios entram dentro da pessoa porque eles não têm corpos. E não são anjos caídos. Em absoluto. Nós encontramos aqui também um fato muito interessante. Que os demônios rogaram a Jesus. Pediram. Rogar é pedir, é implorar. Disseram, você já vieste nos atormentar antes do tempo? Porque eles estão sabendo o destino deles, né? Deixa-nos entrar dentro daquela manada de porcos. E Jesus atendeu o pedido deles. Quando dei que falar isso, dei que é do demônio. Não, a sua mente é que está cauterizada pelo demônio. Porque está escrito que eles pediram, eles rogaram. E Jesus disse, ide. Jesus atendeu o pedido deles. E os porcos caíram no despenhadeiro. Porque é isso que os demônios fazem, destroem tudo. Eles destroem tudo. Agora você, que eu já perdi a conta de quantas pessoas já entraram em contato comigo, dizendo até que estão à beira do suicídio por causa de maus pensamentos. Ouça bem o que eu vou te dizer. Enquanto você desejar conhecer Jesus, desejar ir à igreja, é o Espírito Santo que está te levando. Tivesse você blasfemado, você jamais seria convidado pelo Espírito Santo para ir à igreja. Isso você tem que aprender. Há tantas pessoas atormentadas com isto, que uma certa vez no Rio de Janeiro, eu falei 90 dias sobre isso. Eu comprei vários livros. E o título é A Blasfêmia contra o Espírito Santo. Depois encontrei o autor. E disse para ele que levei 90 dias para mostrar o que tinha no livro à igreja.
Jesus batizou, no último ano que eu estive lá, 150 pessoas com o Espírito Santo. Depois que eu saí, porque não se interessa. O que conta é o dinheiro. Estou falando, não estou brincando. O pastor que lá assumiu foi um pastor que um dia chegou, ele era o vice-presidente do campo. Chegou o pastor presidente e disse: olha, eu preciso sair da comunhão da igreja, né? Eu preciso sair da comunhão da igreja. Aí contou lá uns negocinhos lá, porque você não pede para sair da comunhão da igreja porque você levou uma multa de trânsito. Não! Ou porque você se aborreceu com o vizinho. Não! Aí eu tive que assumir no lugar dele, né? Eu estava pouco me interessando em ser vice-presidente ou presidente de alguma coisa. Não. Eu quero ser um pregador do evangelho, quero ser ouvido. Depois, quando ele voltou à comunhão, ele fez o maior inferno contra a minha pessoa para assumir. E assumiu. Aí, o passado é podre, né? Mas assumiu, né? Quer dizer, eu não quero falar gírias, porque eu morei no Rio de Janeiro muitos anos, trabalhando na construção civil, e ouvi muita gíria, né? Então dá uma tentação, porque sempre vem, né? A gente está acostumado a ouvir isso. Então, lembre-se, anjos têm corpos, viajam, comem, lutam, se envolvem com mulheres. Agora eu vou te pedir uma coisa. Não poste comentários agressivos, porque eu não vou ler, não, eu vou apagar. Eu cheguei aos 70 anos me aborrecendo com muita gente, porque eu queria que eles mudassem. Mas esses que não querem mudar, eu apago. Não quero saber. Eu estou ensinando, eu não estou aprendendo. Eu tenho 50 anos estudando sobre isso. Ou mais, eu não posso estar aprendendo. Estou ensinando. Tem garotos com 20 anos de idade que querem me ensinar. Faz 20 anos que eu não vejo televisão. Ele nasceu quando eu parei de ver televisão e já quer me ensinar, né? Peninha de você. Não dá. E com muita humildade eu coloco o meu trabalho aos pés da cruz. E agradeço a todos vocês que veem meus vídeos neste mundo maravilhoso de nosso Deus. Agradeço a muitas pessoas. Mas este vídeo eu vou dedicar à irmã Maria Helena Leite, que é uma pessoa extraordinária, que entende Bíblia como poucas pessoas que encontrei em toda a minha vida. Não estou menosprezando ninguém, estou só falando o que já percebi. Então, nossa irmã Maria Helena Leite, muito obrigado a você. Tem outras pessoas que têm me ajudado muito, me apoiado emocionalmente, que são bondosos comigo. Se eu fizer uma lista, vai ser muito grande. Então, agora eu vou orar, porque eu estou sendo obrigado a orar por pessoas que não têm trabalho. Eu não oro para Jesus dar emprego, não. Eu oro para trabalho. Seja lá o trabalho que for, você precisa sustentar a sua família. Então vamos orar. Nosso Deus é nosso Pai. Eu te peço pelos desempregados, por aqueles que não têm trabalho, por aqueles que estão preocupados com o dia de amanhã, com o alimento de seus filhos. Tu, de onde estás, através dos anjos mensageiros, sabes de tudo que passa na casa dos teus servos. Tu estás no céu, mas o Espírito Santo está na terra, nos consolando. Ajuda
aquele que está à beira da morte, que está me ouvindo neste momento. Ó Deus, sê com ele. Tem misericórdia. Alivia a sua dor, a sua angústia, Senhor. Ó Deus, eu vou orar até que tu respondas com a vitória dos teus servos. Que vontade que eu tenho de orar. Porque o mundo precisa de pessoas que tragam palavra de conforto àquele que sofre. Nós não precisamos mais tribulação, não. Precisamos de palavras de conforto. Como disse este vídeo, dedica a nossa irmã Helena, Maria Helena Leite, que tem apoiado o nosso ministério. Muito obrigado a todos vocês, onde quer que vocês estejam neste mundo maravilhoso de nosso Deus. Amém e amém.